Imagine só, estávamos a um passo de nos tornarmos assassinos profissionais. Isso mesmo, irmão. A sede de violência nos consumia de tal forma que nada mais importava. Minha decisão estava tomada, eu ia invadir aquela casa, amarrar todo mundo e levar o que quer que encontrasse. Estiquei o braço sob o banco, agarrei a arma e naquele instante algo dentro de mim se partiu. Era como se minha alma estivesse sendo arrancada do corpo, despedaçada por uma força invisível. De repente, tudo ao meu redor se transformou. O homem à minha frente não era mais um homem, era uma criatura grotesca, uma massa de ratos pelados, aqueles bichos rosados e sem pelos se contorcendo em um emaranhado nojento. Ele tinha dreados enormes, grossos como cordas, mas os demônios já os haviam arrancado, deixando-o humilhado como um Adão caído em uma cela escura, assombrado por visões que surgiam do nada só para torturá-lo. Esse mesmo espírito maligno perseguia desde a terra, e agora, no além, ele não tinha paz. As imagens se repetiam, intermináveis, como um pesadelo que nunca acaba. Bem-vindo a Touchint Afterlife. Hoje você vai conhecer a história de Antônio, um homem que cresceu nas ruas e em uma noite fatídica quase se tornou cúmplice de um duplo homicídio. Mas algo extraordinário aconteceu, uma intervenção divina que mudou tudo. Quando adolescente, Antônio não acreditava que viveria até a idade adulta. Sua mãe engravidou do pai dele enquanto o homem já estava preso por assassinato. Ou seja, antes mesmo de nascer, ele já carregava o peso de uma herança de violência. Era como se um espírito de destruição o acompanhasse desde o ventre. Ele veio ao mundo em um ambiente onde a lei da selva reinava. A pobreza extrema, o tráfico, a criminalidade, tudo isso fazia parte do cotidiano em Belgrado, uma cidadezinha no sul da Flórida. A infância dele foi marcada por cenas que nenhuma criança deveria presenciar. Enquanto morava na casa da avó, via traficantes negociando cocaína pela janela, casais se agarrando nos fundos do prédio, tiros ecoando pelas vielas. O prédio ao lado era um antro de drogas, onde os viciados dormiam como animais. Tudo aquilo se tornou normal para ele. A violência, o caos, a falta de esperança era o único mundo que conhecia. E como era de se esperar, quando cresceu, mergulhou de cabeça nesse universo. A sensação era de que não havia saída, de que estava condenado a repetir os mesmos erros. Mas algo inesperado aconteceu. Ainda criança, aos 8 ou 9 anos, Antônio olhou para o primo e pensou: se ele conseguiu se entregar a Deus, por que eu não posso? Foi um lampejo de luz em meio à escuridão. Naquele momento, algo dentro dele se transformou. Era como se Deus tivesse lançado um anzol em sua alma e desde então nunca mais o soltasse. A vida, porém, não ficou mais fácil. A família se mudou para Orlando, onde a mãe reencontrou uma amiga de infância. Essa mulher tinha uma filha e a mãe de Antônio acabou tendo outra menina. As coisas pareciam melhorar até que um conflito banal por um celular estragado desencadeou uma série de eventos assustadores. A irmã, furiosa por não ter o aparelho de volta, ameaçou fazer um trabalho de macumba contra a mãe dele. "Vou colocar uma raiz em você", disse. "Você vai perder seus filhos, sua casa, seu carro." E de repente, coisas estranhas começaram a acontecer. Na casa, chovia dentro do quarto de Antônio, como se alguém estivesse jogando água do teto. A família teve que se mudar às pressas e a maldição parecia se cumprir. Os filhos foram separados. A mãe ficou sozinha, um irmão já estava preso e as duas irmãs foram morar a 3 horas de distância com o pai. Antônio, por sua vez, acabou em uma casa cheia de traficantes e usuários, onde a vida era um verdadeiro inferno. Ele já estava prestes a entrar na faculdade, mas o diabo não deixou barato. Sempre o puxava de volta para o abismo, como se soubesse que ele estava tentando escapar. Antônio se sentia encurralado, sem saída. Foi então que decidiu: hoje eu vou resolver isso na marra. Vou acabar com alguém. 10 meses depois, ele entrou no carro de um traficante para comprar drogas. 2 homens estavam no banco da frente, outro ao lado dele. Quando se acomodou, os da frente sacaram armas e começaram a revirar o porta-luvas. Enquanto Antônio se distraía com eles, o homem ao seu lado puxou uma pistola e apontou para sua cabeça. Foi nesse momento que tudo mudou. Uma sensação gelada me atravessou. Não era medo, era algo mais profundo, como se meu próprio corpo estivesse me traindo. "Pega o dinheiro onde tá", pensei, enquanto os dedos do homem vasculhavam meu bolso. $1000. Era tudo o que eu tinha, mas não valia uma bala na cabeça. "Leva logo, cara. Não vou resistir por dinheiro que posso conseguir de novo." Ele puxou as notas e, quando finalmente me deixou sair do carro, percebi que a trava central estava acionada. Se eu tivesse tentado reagir, estaria morto ali mesmo, trancado como um animal no matadouro. O motorista teve que descer para me liberar. Saí do carro com as pernas bambas, mas o sangue ainda fervia. O homem de olhos verdes, aqueles olhos que pareciam ver através de mim, me encarou e disse: "Se você correr agora, ganha o carro." Eu não corri. Caminhei até onde meu parceiro me esperava, o mesmo que tinha me arrastado para aquela vida. "Eles são do Jota. Roube", eu disse, a voz calma, mas por dentro uma tempestade. "A gente precisa fazer alguém hoje." Não era mais um pensamento, era uma decisão.
3 vidas, 3 almas que eu estava disposto a pagar para lavar a minha humilhação. Fomos até a casa do Jota. Roube no caminho, liguei para um dos meus caras, um que morava comigo, mas que acabou preso depois por causa daquela noite. Preciso de uma arma, eu disse. Esse pessoal só quer roubar. Quando ele chegou, trouxe o irmão mais velho, um militar. Um homem que já tinha visto a morte de perto, que sabia o peso de uma bala. Ele me encarou sério. O que você vai fazer? Eu não respondi. Apenas mostrei os $1000 que o ladrão tinha me tirado. O irmão dele tirou um maço de notas do bolso, contou exatamente a mesma quantia e me devolveu. Isso aqui é Deus te dando uma saída, ele disse. Mas eu não queria saída. Eu queria sangue. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não era só raiva, era um chamado, uma voz que eu não conseguia ignorar. Se você fizer isso, vai morrer ou passar o resto da vida na prisão. Olhei ao redor como se alguém estivesse ali sussurrando no meu ouvido. Minha mãe tinha começado a ir à igreja e, de repente, tudo o que ela dizia fazia sentido. Você vive para o diabo e nem sabe, ela repetia, e era verdade. Eu acreditava em Deus, mas vivia como se ele não existisse. Cada mentira, cada roubo, cada vida que eu estava disposto a tirar era o diabo usando minhas mãos. Decidi pela segunda vez, nada vai me impedir. Fui atrás deles. Descobri onde moravam, um dos caras estava na casa da namorada. Planejei tudo, entrar, amarrar todo mundo, levar o que fosse possível. Não havia inocentes, para mim era guerra. Mas enquanto eu me preparava, aquela voz voltou mais alta, mais clara. Você colhe o que planta. Eu sabia disso. Eu já tinha feito aquilo com outras pessoas. E agora entendia como era ser o alvo. A terceira vez foi diferente. Eu não estava mais obcecado. Estava no carro com meu irmão, Ryan, e o militar que tinha me dado o dinheiro. Paramos num posto de gasolina, e lá estavam eles, 2 dos caras que tinham me roubado, rindo despreocupados, como se não tivessem acabado de destruir minha vida. Meu irmão olhou para mim. O que você vai fazer? Eu enfiei a mão debaixo do banco, peguei a arma. Mal tinha levantado o cano quando ouvi de novo, se você fizer isso, vai perder tudo. E então, como um sinal divino, um carro da polícia passou devagar ao nosso lado. Congelei, porque, cara, meu irmão perguntou. Eu não podia explicar, não era medo, era algo maior, algo que eu não conseguia nomear. Eu ouvi uma voz, admiti, ele riu. Você tá maluco? Mas eu não estava, era real. Era Deus me dando uma última chance. Voltei para casa e liguei para o primo que tinha me levado à igreja anos antes. Preciso entregar minha vida para Jesus, eu disse. Posso fazer isso agora pelo telefone? Ele respondeu que sim. Naquela noite, 20 de dezembro de 2002, à meia-noite, eu repeti as palavras que mudariam tudo. Senhor Jesus, entra no meu coração, perdoa meus pecados. Eu te aceito como meu salvador. E naquele instante algo se quebrou. Não foi um sentimento, foi uma libertação. Como se correntes invisíveis tivessem se partido. Nunca mais olhei para trás. A mesma voz que me alertou 3 vezes agora me guiava. E pela primeira vez eu entendi, não era sorte, era graça. Deus não me abandonou, mesmo quando eu vivia para o diabo. Ele me perseguiu, me confrontou, me salvou, e quando finalmente me rendi, ele me mostrou o que eu não conseguia ver antes, o mundo espiritual, as batalhas que aconteciam ao meu redor. Mas isso é outra história. O terror nos olhos. E ali, naquele instante, eu soube, não era só um sonho, era um aviso. Aquela noite não foi como as outras. Eu acordei com o coração batendo forte, como se algo tivesse me arrancado do sono. Não era medo, era urgência. Como se Deus estivesse me sacudindo pelos ombros, dizendo, você viu o que eu te mostrei. Agora age, e eu agi. No dia seguinte, liguei para o irmão dele. Não foi uma conversa fácil. Eu disse, ou você muda ou vai acabar como ele. Não era uma ameaça, era um apelo. Uma última chance antes que a escuridão o engolisse. E então a confirmação veio. Uma semana depois ele foi preso, 3 anos atrás das grades. Mas vivo, porque Deus não desiste de ninguém, nem mesmo daqueles que estão a um passo do abismo. E eu entendi ali que não era coincidência, era propósito. Cada sonho, cada aviso, cada voz que me chamava de volta, era ele me preparando para algo maior. Mas o inimigo não desiste fácil. Ele sabia que eu tinha cruzado a linha, que agora eu carregava uma espada que ele não podia tocar. Então ele tentou me distrair, tentou me fazer duvidar. E se não for real, e se for só sua mente? Mas eu já tinha visto demais. Já tinha sentido o poder do nome de Jesus rasgando demônios como papel. Já tinha visto almas sendo arrancadas das garras da morte. Não havia espaço para dúvidas. E foi aí que eu percebi, a batalha espiritual não é uma metáfora. Não é algo que acontece só nos filmes ou nos livros. Ela é real, tão real quanto o ar que respiramos. E eu estava no meio dela, não como espectador, como soldado. Cada oração, cada palavra de autoridade, cada vez que eu declarava em nome de Jesus, algo acontecia, algo tremia. Eu vi amigos sendo libertos. Vi pessoas que estavam à beira da morte receberem uma segunda chance. Vi demônios se contorcerem e fugirem como ratos assustados. E em cada uma dessas vezes eu entendia um pouco mais. Não era eu, era ele.
Era o poder que ele tinha colocado em mim no dia em que eu disse sim. O mesmo poder que partiu correntes invisíveis agora estava partindo as correntes de outros. Mas a maior lição, a guerra não acabou. Ela só mudou de forma. O inimigo não vai desistir. Ele vai tentar te enganar, te distrair, te fazer acreditar que você não é forte o suficiente. Mas você é. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. E se você já disse sim uma vez, ele não vai te deixar lutar sozinho. Então, quando você sentir o peso da batalha, quando as dúvidas vierem, quando parecer que nada faz sentido, lembre-se, você não está lutando por vitória. Você já está na vitória. E cada vez que você levantar a voz e declarar a verdade, o inferno treme. Porque o nome de Jesus não é só uma palavra, é uma arma, e ela está na sua boca. Ele estava pronto para qualquer coisa, mas algo nele tinha mudado. Não era medo, era como se uma chama antiga tivesse se apagado. E naquele momento eu vi o ódio que antes o consumia, que o fazia viver como se a morte fosse só mais um passo, tinha sumido. Não porque ele tinha se acovardado, mas porque algo maior tinha tomado o lugar. E sabe o que é mais louco? O diabo sabe disso. Ele conhece cada medo, cada raiva, cada fraqueza que você carrega. Ele não luta de frente, ele usa o que já está dentro de você. Se você tem medo do escuro, ele vai te cercar de sombras. Se você tem medo de fracassar, ele vai sussurrar que você nunca vai conseguir. Se você odeia, ele vai alimentar esse ódio até que ele te consuma, porque o inferno não é só fogo e enxofre, é o lugar onde seus piores pesadelos se tornam realidade. E o diabo, ele é o diretor desse filme, mas aqui está a verdade que ele não quer que você saiba. Você não precisa viver nesse roteiro, porque aquele que te criou já escreveu o final da sua história. E não é um final de terror, é um final de vitória. Quando você entrega o controle para Jesus, ele não só tira o medo, ele troca o roteiro inteiro. Onde antes havia escuridão, ele acende a luz. Onde havia ódio, ele planta amor. Onde havia morte, ele ressuscita a vida. Eu vi isso acontecer na minha frente. Um homem que carregava uma arma como se fosse parte do corpo, que olhava para as pessoas como se fossem alvos, de repente parou no meio de uma discussão e disse: "Não, irmão, eu não quero mais isso." Não foi fraqueza, foi força. A força de quem finalmente entendeu que não precisava mais viver como escravo do medo. E é isso que o inimigo mais teme, que você descubra quem você realmente é. Não o que o mundo diz que você é, não o que seus erros gritam que você é, mas o que Deus sussurra no seu ouvido: "Você é meu, e eu já venci por você." Cada vez que você escolhe acreditar nisso, cada vez que você levanta a cabeça e diz não para o que te prende, o inferno perde um pouco mais do poder que pensa ter sobre você. Então, quando a dúvida vier, e ela vai vir, quando a tentação bater na porta, quando parecer que nada faz sentido, lembre-se, você não está lutando para vencer, você já venceu, e o nome que está na sua boca não é só uma palavra, é uma sentença de morte para todo medo, toda mentira, toda corrente que tenta te prender. Fale, declare, e veja o inferno recuar. Porque a sua boca é uma arma, e o seu coração é um campo de batalha onde Cristo já ergueu a bandeira da vitória. E olha só o que acontece quando a graça entra na história. O mesmo homem que um dia jurou lealdade às ruas, que encarou a morte como se fosse um jogo, que carregou o peso de uma maldição como se fosse uma segunda pele, hoje está aqui, de pé não porque venceu o mundo, mas porque o mundo foi vencido por ele. Aquela voz que sussurrava: "Você nunca vai mudar." Ela se calou no dia em que você decidiu que a sua vida não pertencia mais ao caos, mas ao Redentor. E sabe o que é mais lindo? O mesmo Deus que quebrou as correntes do seu passado está quebrando as correntes de alguém que está ouvindo isso agora. Talvez você se identifique com essa história. Talvez não tenha tido uma mãe que orava, talvez tenha crescido em um lugar onde a única lei era a sobrevivência, onde o perdão parecia uma fraqueza e a violência a única resposta. Mas escute bem, o mesmo Espírito que transformou um coração endurecido pelas ruas em um vaso de misericórdia está batendo à porta do céu. Não importa o que fizeram contra você, não importa o que você fez contra si mesmo, Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo rendição. E quando você entrega, não é para um juiz, mas para um pai que já pagou o preço da sua liberdade. Aquela tia que lançou palavras de morte sobre você, elas não têm poder. Aquele passado que te persegue, ele já foi cancelado na cruz. As vozes que dizem: "Você não merece uma segunda chance", elas estão mentindo, porque a Bíblia não diz que Deus ama os perfeitos, ela diz que Ele ama os quebrantados, e é justamente nos cacos da sua vida que Ele escreve a história mais linda. Então, se hoje você está cansado de lutar sozinho, se está farto de carregar o peso de escolhas que não te levaram a lugar nenhum, se está à beira do abismo e não vê saída, olhe para cima. Porque o mesmo Jesus que disse: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso", está estendendo a mão para você agora. Não é coincidência você estar ouvindo isso. É um convite, e a única resposta que ele espera é um sim. Entregue, arrisque, confie. Porque a pior decisão que você pode tomar hoje não é falhar, é deixar de tentar. E a melhor notícia: você não precisa fazer isso sozinho. Ele já está aí. Basta abrir a porta. E se você sente que uma maldição pesa sobre seus ombros,
E se cada passo parece arrastar correntes invisíveis, como se o próprio diabo tivesse marcado seu nome no livro da derrota, ouça bem, o sangue ainda funciona. O sangue de Jesus, derramado no Calvário, que em hebraico significa o lugar da caveira, não foi derramado em vão. Aquela cruz não era apenas madeira e pregos, era um símbolo. Um símbolo de que para andar com Cristo, para falar com Ele como um amigo, algo em você precisa morrer ali mesmo. A velha mente, o velho modo de pensar, as correntes que te prendem ao passado. A Bíblia não diz não se conforme com este mundo à toa. Ela diz, seja transformado pela renovação da sua mente, porque o Calvário não foi um acidente, foi uma troca. Ele morreu no lugar da sua mente escrava para que você pudesse nascer de novo com uma mente livre. E esse sangue, ele ainda tem poder, ainda lava, ainda quebra maldições, ainda abre portas que nenhum homem pode fechar. Você acha que esta vida é longa? Ela é um piscar de olhos, um suspiro na eternidade. Eu vi amigos meus partirem cedo, uns antes dos 20, outros antes dos 30, e nenhum deles teve a chance de dizer eu me arrependo. Nenhum deles pôde voltar atrás. A vida é assim, hoje você está aqui, amanhã pode ser tarde demais. E não importa se você tem 15, 30 ou 60 anos, o tempo não espera. Eu quase morri aos 20, quase perdi tudo. E naquele momento só havia duas opções, entregar minha vida a Jesus ou deixar que a morte a levasse. Não foi um discurso bonito, foi uma escolha desesperada. E sabe o que aconteceu? Ele me alcançou. Mas talvez você esteja pensando, eu quero mudar, mas não consigo largar o passado. Tenho medo de deixar para trás o que conheço. Deus não te deu olhos na nuca. Ele te deu um para-brisa enorme, porque o que está à frente é maior do que o que ficou para trás. Você não foi feito para viver olhando pelo retrovisor. Aquela vida que você acha que não pode abandonar, ela já te abandonou. Ela já te roubou alegria, paz, anos. O que você chama de segurança é apenas uma prisão disfarçada. E Jesus está do lado de fora, batendo na porta, esperando que você a abra. Agora eu declaro sobre você, em nome de Jesus, que o poder do sangue de Cristo quebre toda maldição, toda corrente, todo laço do inimigo. Que o Espírito Santo agite o seu coração como um vento forte, sacudindo o pó das desculpas e das mentiras que te paralisam. Que Deus coloque um anzol na sua alma e te puxe para fora do poço, assim como fez comigo. Que toda voz que sussurra, isso não é para você, ou você não merece, seja calada pela autoridade do nome de Jesus. Que a sua mente seja renovada, os seus olhos sejam abertos e o seu coração queime com uma fome que só ele pode saciar, porque o sangue do Cordeiro não perde o poder. Ele venceu a morte, o inferno e o túmulo. E se você está cansado de lutar sozinho, se está farto de carregar pesos que não são seus, hoje é o dia, hoje é a hora. Não espere o amanhã pode nunca chegar. Estenda a mão, diga sim. E quando você fizer isso, saiba, não é o fim. É o começo de uma vida que você nem imaginava que existia. Uma vida onde as maldições são quebradas, as correntes se partem e a paz que excede todo o entendimento toma o lugar do medo. Entregue, arrisque, confie. Porque o mesmo Jesus que transformou minha vida está pronto para transformar a sua e ele não vai desistir de você, nunca.